I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. E aí? Fala, pastor Glaucio. Pastor. Benção pura, que prazer e honra. Benção estar aqui, benção poder participar dessa live. Uma honra para mim, muito bom, muito tremendo poder estar com vocês. Amém, glória a Deus. Legal, pastor. A gente vai estar aguardando mais um pouquinho só, que tá para entrar ainda mais o pessoal aí. Já entrou bastante gente aí. Aí Dalva Cordeiro entrou agora aí, ó, com a gente. Tá a pastora Sandra Monteiro. Tô acompanhando aqui, desde a hora que você entrar, tô acompanhando a galera que tá entrando. Aí, a galera tá entrando aí. Ainda tem um pessoal aí também que foi convidado aí da Nova Vida, lá do Clube Bandeira, lá do Deonir também, foram convidados. Amém. Isso é bênção, muita expectativa, né? Muita expectativa para esse dia, pastor. Muita expectativa. Amém. Que a gente sabe que vai abrir um canal aí, né? Depois dessa live com o senhor aí, as portas vão se abrir, eu tenho certeza disso. Amém. Benção. Olha a Luana aí, ó. É a Luana aí. Ó, tá em todas. Quem é essa moça? Não conheço não, velho. É a Luana Lírio, cara. Benção demais. Ela tá dando as dicas pra gente aqui, ó, pro pessoal dar coraçãozinho aí, que o próprio Instagram acaba divulgando a live da gente. Então, o pessoal aí... Isso, porque quanto mais coraçãozinho, mais divulgação. Isso aí. O áudio tá bom aí pro senhor, pastor? O áudio tá bom aí pro senhor, pastor? Tá, eu só botei fone para não dar retorno. Ah, sim. Entendi. A gente também tá usando fone aqui também. E... Fica muito bom, fica ruim. Dos príncipes. Só seja bem-vindo aí. Lembrando também que essa live aqui com o pastor Glaucio vai estar disponível no YouTube. Tá ao vivo lá também, tá, pastor? Eu vi. Chegou notificação aqui para mim. Legal. Pastor Alan conseguiu um aplicativo aqui que vai direto Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Alguns celulares já estão vindo com esse aplicativo já. É legal. Sim. Bacana. Vamos começar? Vamos começar, pastor? Vamos nessa. Vamos orar primeiro, né? Certeza. É um canal profissional, mas a gente não deixa a nossa identidade para trás, né? Nossa identidade cristã não pode ficar para trás. Isso aí. Então, o Senhor vai abençoar ricamente esse tempo aqui. Na verdade, Amém. A gente vai estar aqui só como promovedores das perguntas. Quem vai ficar livre aí, à vontade, vai ser o pastor Glaucio, para ministrar para todo mundo aí. Vai ser bênção demais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Nós cremos que vai ser bênção, Senhor Deus. Nós cremos que vai ser portas se abrirão nesse tempo, Senhor Deus, com a ministração do nosso pastor, do pastor Glaucio aqui. Nós cremos que o Senhor vai levantar um tempo poderoso e mesmo em meio à crise, Senhor Deus. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que o povo de Deus sempre cresceu e se levantou em tempos de crise. Nós cremos que o povo de Deus, nesse tempo, não será diferente, Senhor Deus. Então, nós queremos te entregar esse tempo, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida desse homem de Deus, que nós confiamos e cremos, Senhor Deus, que ele vai, nesse tempo, vai ser bênção na nossa vida, vai ser canal do Senhor na nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Então, pastor, a gente, antes de começar, a gente queria pedir para o senhor se apresentar aí, né? Falar um pouquinho do senhor para o povo aí que não conhece. Então, a gente já conhece um pouquinho, né? Eu já vi uns nomes aí conhecidos, fiquei feliz que eu vi agora o Campelo aí, né? Sorrisão, entrou aí. Bênção, abração, né? Tem uma galera aí bacana, vários nomes que eu vi subindo aqui eu conheço, né? Tô feliz com isso. O Deonir entrou aí agora. Deonir entrou aí agora, Deonir. Aí, tá vendo? Alô, Deonir. Seja bem-vindo, Deonir. Bem-vindo. Mas então, pastor, fala aí um pouquinho do senhor aí pro povo que não te conhece. Amém. Bom, gente, eu sou o pastor Glaucio Cordeiro, sou pastor do Ministério ROA, aqui em São Gonçalo, né? Restaurar o altar da adoração.
Sou pastor também aí do Alan e do André, os visionários da Ótica Social. Esse óculos que eu estou usando é da Ótica Social, né? Tenho sido abençoado por eles e tenho tentado retribuir as bênçãos também. E a gente tem caminhado aí na direção de Deus, sobre a questão de princípios, adoração, valores, né? E então é uma bênção estar aqui com vocês, participando com vocês, estar aqui e poder colaborar, né? Corroborar com algumas coisas, né? Através da palavra de Deus, no entendimento da visão do empreendedorismo cristão, né? Que a gente consiga estabelecer algumas coisas hoje aqui, né? Ajudar a entender alguns princípios, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. É uma honra realmente estar aqui com o senhor aí nessa primeira live da Ótica Social. E eu estava pensando, né? A Ótica Social, ela iniciou o seu trabalho, ela não, na verdade, não teria iniciado a sua atividade se não fosse ser abençoado pelo Senhor, né? Que antes de qualquer negócio, né, a gente leva até o Senhor para ter a benção, né? E a Ótica Social hoje ela existe, né? E o Senhor faz parte também dessa história, porque um dia o Senhor abençoou a nossa sociedade, a gente trabalha junto. Então eu queria deixar isso registrado, né? Porque antes da gente iniciar o nosso negócio, a gente foi até o Senhor para pedir a sua bênção aí. Amém, amém, glória a Deus. É importante vermos empreendedores, né, cristãos que seguem com valores, né, seguem os valores cristãos bíblicos, né. A gente começa a ver na palavra de Deus tantos empreendedores, né, que a gente consegue ver na palavra de Deus. Pedro, Paulo com tendas, né, o próprio Jesus e José, né, como carpinteiros, né. Enfim, há tantos outros, né, que a gente viu desenvolver um trabalho, desenvolver uma profissão. Eliseu, que era lavrador, né? Então, enfim, a gente percebe que o empreendedor precisa andar pautado nos valores bíblicos, na palavra de Deus, né? E com certeza ele vai encontrar o sucesso no Senhor, assim como esses grandes homens que nós citamos. Amém, amém. O que o senhor acha que um empreendedor cristão... Porque, assim, a nossa live, hoje ela está aberta, né? Para quem é cristão ou não cristão. Sim, né? sim. E a gente percebe que muitas pessoas que não são cristãs praticam alguns princípios e são bem-sucedidas na vida profissional, né? Enquanto, às vezes, nós que somos cristãos não somos tão bem-sucedidos por não conseguirmos, né? Praticar, né, botar em prática alguns princípios bíblicos, né? Então, assim, o título foi Empreendedorismo Cristão, mas, assim, para quem não é cristão e está participando também, que vai estar escutando essa live, essa pessoa pode se beneficiar também dessa live também para a sua vida profissional, empreendedora? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu creio que existe duas formas de se alcançar o sucesso, né, no empreendedorismo. Ou a pessoa ela vai burlar todos os princípios, ou ela vai aplicar todos os princípios, né? Burlando os princípios, ela, né, vai conquistar, mas da forma errada, né? Em algum momento a casa cai, né? A gente cansa de ver isso aí, né? Vira e mexe, a gente vê alguém que alcança um sucesso rápido, desenvolve e tal, daqui a pouco começa a pipocar as fraudes, as corrupções, né? E, por outro lado, a pessoa que vive dentro dos princípios, ela, sem dúvida nenhuma, vai alcançar. Eu creio na palavra de Deus, porque, assim, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus, ele não pode negar a si mesmo. Se tem alguma coisa que é impossível para Deus, é negar a si mesmo, né? Isso é bíblico. E aí, imagina só, Deus chega e fala, um exemplo aqui, vou dar um exemplo de um texto bíblico, quando Deus fala assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra.
né, na vida, né? E aí você pensa que essa palavra é só para o cristão que crê na Bíblia. Não, na verdade isso aí é algo que é um princípio estabelecido por Deus. Então quando Deus estabeleceu o princípio de que aquele que honrar pai e mãe vai ter os seus dias prolongados, o cara pode estar em qualquer religião, o cara pode estar em qualquer visão, mas se ele honra os pais dele, ele vai ter os seus dias prolongados, independente se ele crê em Deus ou não, porque Deus não pode negar a si mesmo. Então aplicar os princípios, eu acho que é o maior segredo do empreendedor cristão. É ele viver dentro dos princípios. Até porque as oportunidades que existem para um cristão acabar se corrompendo nessas áreas é muito grande. É um fiscal que vai na empresa da pessoa e pede um dinheiro para não tirar, não multar, não denunciar alguma coisa, né? E aí o cristão se vê acuado naquela situação e acaba aceitando pagar uma propina, algum valor naquilo ali, e aí o cristão já traz maldição para si. E uma coisa que é importante a gente entender é que Satanás ele quer derrubar os servos do Senhor, ele quer derrubar aqueles que estão estabelecendo princípios. Talvez alguém vá pensar assim, uma coisa que o André colocou na pergunta, eu vou interpretar de uma forma aqui, ele colocou, né, tem gente que às vezes está prosperando e não é cristão, e às vezes o cristão está tendo dificuldade de ir, né, e às vezes porque aquele não cristão está quebrando um determinado princípio e ainda não foi prejudicado. E aí o cristão, quando quebra aquele princípio, ele é prejudicado imediatamente. Sim, porque o mundo jaz no maligno. Então a guerra de Satanás é contra o povo de Deus. E ser um empreendedor cristão é saber que ele vai estar envolvido numa batalha espiritual também. Não só de negócios, não só de resolver suas questões, né, materiais, mas Satanás ele vai querer a queda daquela pessoa que pode ser um exemplo de empreendedor de sucesso. Ele quer derrubar, né? Ele não quer pessoas de valores tendo sucesso, ele quer referências que não possuam valores éticos, morais, cristãos, enfim. É dessa forma que eu vejo essa questão. Eu creio que é mais ou menos assim que funciona. Assim. Esse cenário econômico do país, pastor, como é que o senhor enxerga isso? E o senhor acha que surgirão oportunidades em meio à crise? Então, é isso aí. Eu creio muito nisso. Eu acho que esse é um momento... porque, assim, a gente... Quando vem uma crise sobre a nação, a primeira reação da galera é espanto, né? O cara fica perplexo e fica, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? O cara fica perplexo, ele fica atemorizado, ele congela, ele fica, caramba, e agora o que eu faço? E ele para nisso, ele entra num loop, sabe, de preocupações, perde o foco, e esse é o grande problema que não pode acontecer. E a Bíblia nos dá muitos exemplos de homens de Deus que passaram por uma situação de perplexidade, mas não perderam o foco. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Jó. Né? Jó, caramba, perdeu tudo. A Bíblia diz que veio um mensageiro, diz, veio um fogo do céu, queimou todas as suas plantações. Caramba, veio fogo do céu, matou todos os seus animais, atacaram lá não sei aonde, veio um vento, derrubou a casa. Cada hora vinha um cara com a mensagem horrível para ele. E a única coisa que ele fez foi que manter o foco. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Cara, isso é muito tremendo. Ele era um cara focado. A pessoa tem que estar muito firme na identidade de quem é, né, pastor? Para não perder o foco ali e sair do caminho. Esse é um aspecto, né? Uma pessoa que realmente ela tem uma convicção da sua identidade, em Deus principalmente, ela vai passar por uma situação dessa e vai ficar bem. Mas vamos, só para a gente não fugir da questão que você levantou. Cara, por isso eu acredito que é um momento realmente de se viver um grande investimento. Vamos pensar aqui, povo de Israel saindo do Egito. Cara.
Poxa, o povo de Israel vai sair do Egito. Aquela geração toda ali não tinha vivido em outro lugar, só viveu no Egito. E agora eles tinham que partir para o deserto, rumo a uma terra prometida que eles não viram. Eles não sabiam como era, cara. Entendeu? E aí agora sai como? Sem nada não. Aí o povo do Egito foi e deu o quê? Ouro, prata, joias, cara, eles saem da saqueia a terra, sabe? No momento da crise, cara, o povo que crê em Deus vai prosperar. É um momento em que a gente não pode parar. Eu louvo a Deus porque, assim, eu tenho acompanhado, por exemplo, o trabalho de vocês, né, da Ótica Social. Por exemplo, eu vi um vídeo que foi o da máscara, né? De vocês mostrando como usar a máscara sem embaçar o óculos. É a área de vocês. E eu tentei ver, eu não achei, de repente já até tem, mas eu não achei no YouTube outras pessoas falando sobre isso. Eu não tinha encontrado. Né? Não sei se agora já tem, de repente já deve ter. Né? E eu vi que é uma coisa que é necessária, uma oportunidade, mas quanta gente que de repente estava fazendo uma busca e entender como isso aqui ele poderia funcionar com a máscara e encontrou vocês ali. Né? E aí o nome da Ótica Social foi chegando para o lugar. A gente precisa entender que o momento de crise é um momento onde Deus opera coisas grandiosas. Paulo e Silas estavam na cadeia no momento de crise, e naquele momento veio a manifestação de Deus e as cadeias caíram por terra. O carcereiro se converteu. Cara, foi um tempo de louvor. O momento da crise é o momento da glória do Senhor. No momento da crise, onde todo mundo estava vendo Jesus na cruz, sendo crucificado para morrer por toda a humanidade, foi o momento que veio salvação para todos. Cara, o momento da crise, ela precede um momento também de grande conquista, de grande realização. Então, quando eu olho um momento desse de crise, eu já vejo assim, cara, existe aqui uma oportunidade. Tem gente que está olhando uma desgraça, eu estou olhando vai surgir uma oportunidade. Pastor, mas tem muita gente sofrendo. Tem sim, é verdade. Mas, gente sofrendo tem a vida inteira, teve. E vai continuar tendo, infelizmente vai continuar tendo. Né? A gente sabe que essas coisas têm acontecido no mundo há muito tempo. Sempre aconteceu. Né? Mas não acontecia aqui, cara, não acontecia porque o pessoal não via, mas quem está acostumado como nós de ir aí fazer visita numa favela, numa coisa assim, olha lá às vezes um bairro, quase uma vila inteira de gente morando no papelão, passando fome, que já estava morrendo lá há muito tempo e a gente tendo de entregar a cesta básica. Entendeu? Então, na verdade, já acontecia. Tem um monte de coisa que já estava acontecendo. Quando vem uma crise assim, cara, a gente precisa entender, existe algo que pode ser feito e o povo de Deus tem que ficar ligado nisso. E todas as vezes na Bíblia, quando a gente viu, cara, a Bíblia menciona assim, uma centena, pelo menos, de grandes crises que vieram sobre a nação. Mas aquele que estava ligado no Senhor, firme no Senhor, crendo, cara, agora é uma oportunidade, viveu algo tremendo. Se a gente for pensar lá no livro de Esther, caramba, no momento em que saiu o decreto, onde era para matar todos os judeus, foi a oportunidade de libertar todos os judeus. Verdade. Entendeu? Foi a chance, o momento em que todo mundo ia morrer, todo judeu ia morrer pela mão dos inimigos, foi o momento que os judeus foram libertos. Entende? Então, o momento da crise, cara, a crise precede algo poderoso que vai acontecer. Então, a gente precisa ficar pronto para isso. Se a gente voltar no Egito, é a mesma coisa. Assim que Moisés chegou lá e pediu para libertar o povo do Egito, a primeira coisa que aconteceu foi o trabalho aumentar. O faraó falou, vocês têm tempo para ficar aí pensando nisso? Então, agora a gente não vai dar palha não, agora vocês vão pegar palha de noite e fazer o tijolo de dia. Cara, a coisa piorou, a crise veio, mano. Mas depois da crise veio o quê? 10 pragas sobre o Egito, um agir de Deus poderoso sobre aquela terra, e aí o povo de Deus foi liberto. Cara, é assim que as coisas acontecem. Então, é assim, essa crise não é diferente das outras, ela vem para trazer uma oportunidade, sim. Quem estiver ligado vai alcançar essa oportunidade. É tipo assim, para chegar o dia de Pentecoste, Jesus teve que ir à cruz, né? Sim. Para chegar a Pentecoste, tem que ter uma crise, né? Tem que ter um sacrifício. Né? Pentecoste teve o sacrifício, né? Jesus primeiro morreu na cruz, o povo ficou ali em oração, e aí se iniciou a igreja. Eu quero lembrar aqui, para quem está nessa live, dia 31, dia de Pentecoste, dia 31, domingo que vem. Domingo que vem, quando começa, você que é de São Gonçalo, quando termina o lockdown de São Gonçalo,
Caramba, começa Pentecoste. Pentecoste, segundo a palavra, é o momento em que a igreja começa. Eu acho que vai começar. Então eu acredito que agora vai começar um novo tempo da igreja. É o dia oficial da descida do Espírito Santo. Pois é, eu falei na última live que a gente fez lá, o último podcast com o pastor André Escutório, que eu creio que esse tempo agora você vê, é o cumprimento, né, da palavra do profeta, quando ele diz a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que agora é a glória da segunda casa. Amém. Sabe? Então é um recomeço para a igreja, é uma igreja que surge nesse momento e é a glória da segunda casa. E vai ser maior do que a primeira, vai ser algo, tremendo demais. Até porque o alcance da igreja largou, ela já esticou as tendas, esticou as cordas, prendeu as estacas mais longe, cara, a igreja cresceu de forma tremenda. Eu estava falando de um dado aqui da cidade de São Gonçalo, que na cidade de São Gonçalo, antes da pandemia, somente 10% das igrejas investiam em trabalhos através da internet. E agora, atualmente, mais de 90% das igrejas de São Gonçalo têm trabalho pela internet. Olha o alcance que o evangelho tomou a partir desse tempo aí de pandemia. Então, enfim, só para a gente entender isso aí. E nessa transformação toda, o empreendedor está dentro, né, pastor? Porque ele tem uma função muito importante dentro da igreja também, né? Sim, principalmente o empreendedor que teme a Deus. Né? Ele tem que entender que ele tem um papel ali. Uma coisa que a gente precisa entender é que é a questão do chamado. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa só tem um chamado de Deus se ela tem uma função dentro da igreja. Isso não é verdade. A pessoa pode ter um chamado de Deus e não ser uma função eclesiástica. Ela pode ter um chamado de Deus e ser uma função na área profissional. Uma função como empreendedor. Uma função totalmente profissional. Tem gente que não entende que tem gente que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para ser médico. Não foi para ser pastor, não foi para ser evangelista, não foi para ser professor de escola bíblica dominical. O outro não teve o chamado para ser pastor, para ser evangelista, mas tem chamado para ser professor. O outro foi chamado para ser, fisioterapeuta. O outro foi para ser, dentista, e assim vai, né? Estou citando só a área da medicina, né? Tem que... O outro foi chamado para ser piloto de avião, o outro foi chamado para ser taxista, jogador de futebol, meu, entendeu? Mas, pastor, então como é que esses caras, eu posso dizer que isso aí é chamado? É chamado porque ele, vivendo os princípios, ele pode ser em qualquer área, ele vai estar dando testemunho de quem é Deus. Se o cara ele não é evangelista, não é pastor, nem nada disso, mas ele chega lá e joga bola, mas ele é fiel, dá testemunho, é um cara de oração, um cara que é uma vida exemplar, cara, é isso aí, o ministério dele é isso aí. E de repente não vai em momento nenhum chegar no microfone e ficar falando, gente, você tem que aceitar Jesus, mas a vida dele é a prova de que ele cumpriu o chamado dele, né? Então eu creio que é para todo mundo realmente, isso aí é para todo mundo. Acho que a gente entrou foi na pergunta, não foi? Foi. O que o senhor acha que o empreendedor precisa ter nesse momento, né? Algumas palavras-chave nesse momento de crise? O que o senhor acha que ele precisa ter para poder se sobressair e ter bons resultados em meio a essas dificuldades que a gente está passando? Então vamos lá, isso aí é muito importante. Uma das coisas que eu acho que tem que acontecer nesse tempo na vida do empreendedor é uma quebra de paradigma. Ele tem que entender que a partir do momento em que você... essa pandemia está vindo para fechar um ciclo e iniciar um novo ciclo. E Amém. Ciclos, eles não são iguais a outro ciclo. Então a primeira coisa que o empreendedor tem que ter agora é ter uma mente aberta para uma quebra de paradigma. Ele tem que entender que ele vai lidar com um público totalmente diferente ao fim da pandemia. Ele vai lidar com um público ao fim da pandemia, um público que não mexia tanto no celular e agora vive no celular. Um público que vivia na rua, né? Vivia fazendo as coisas fora, agora passa muito tempo na televisão. Vai pegar uma galera que estava acostumada a abraçar pessoas, apertar a mão, beijar o rosto, e agora a galera não tem mais esses hábitos de ficar, né, tocando as pessoas.
Tinha uma galera antes que vivia ainda em loja de rua e tal, não sei o que, agora só está comprando pela internet. Olha só, durante 3 meses, as pessoas mudaram o seu comportamento social. Mudaram o seu comportamento, mudaram a sua forma de agir. Mudaram, caramba, a gente vai ver o pessoal com novos costumes. Verdade. Pode ter certeza disso. Depois dessa pandemia, a gente vai ter um povo com costumes totalmente diferentes daqueles que a gente estava acostumado. Os costumes serão diferentes, a forma de lidar com as situações serão diferentes, não serão mais as mesmas pessoas. Então não adianta pensar que não, vai funcionar a mesma coisa que se fazia antes. Não, mentira, não vai. Agora você vai ter que ter uma nova estratégia. Porque imagina só, eu tenho falado isso, o camaradinha o senhor de 70 anos, 80 anos, que não conseguia nem fazer uma ligação no celular, agora ele está fera. Porque ele tá dentro de casa enfurnado com o neto dele, ensinando ele a mexer no celular, cara. O cara tá vendo Netflix, tá mexendo na Amazon, tá comprando um monte de coisa. Cara, ele tá fazendo tudo, meu. O cara tá tirando selfie, tá fazendo até live. Entendeu? Tá, cara, tá o senhorzinho ali fazendo live dele ali, mano. Ele contando história aí, cara. É o que tá rolando. Aí agora, imagina aquele senhor que ele só queria saber de dar aquela esticadinha de perna. Né? Eu não pagava nenhuma conta por celular, porque ele gostava de ir lá no banco, ficar na fila do banco, bater papo com alguém. Cara, ele mudou os costumes dele, ele não faz mais isso. Ele agora se comporta de uma outra forma. Entendeu? Então a gente vai precisar agora manter principalmente isso, é ser capaz de uma metanoia, uma mudança de pensamento, mudança de direção, e começar a ampliar a visão, principalmente uma coisa que é fato, investir nos meios de comunicação, investir nos meios de internet, na tecnologia, investir nas redes sociais. Não tem jeito. O camarada que quiser hoje fazer com que seu trabalho se desenvolva, ele vai ter que lidar bem com as redes sociais. Ele vai ter que trabalhar isso bem. Senão ele vai ficar para trás. As pessoas vão entrar para outros níveis e ele vai ficar para trás, cara. Eu, por exemplo, cara, a maioria das coisas que eu preciso fazer na vida, eu não saio de casa. A maioria das coisas. Se eu não precisar de uma interação humana física com alguém, de ter que ir, caramba, cara, é tudo pela internet. Faço mais nada, tudo chega na minha porta, toca a campainha e chegou aqui. Entendeu? Eu vou lá, compro, passo ali o cartão, debito, então no dinheiro na hora, eu não sei. Não importa, tudo que eu quero eu consigo aqui na porta. Então vai ter que mudar esse pensamento. Uma coisa que eu tenho contado, e vai ser bom para a galera que está aqui, eu tenho falado da transição que aconteceu nas questões das empresas de entretenimento, né? Nos últimos 50 anos, quem dominava o entretenimento no mundo era a Disney. A Disney, o valor da Disney era de 154 bilhões de dólares, custava para comprar toda a Disney, né? A Disney tem, eu acho que, sei lá, uma meia dúzia de parque temático no mundo inteiro, centenas e centenas de cinemas no mundo inteiro, estúdios de gravação de filmes, séries, né? Estúdios de musical, centenas de artistas, atores, cantores que relacionados a eles, donos da Marvel, donos da Star Wars, cara, os caras donos das maiores bilheterias do mundo, compraram a Fox, né? Era Disney. Aí Netflix, que tem um aplicativo, custa agora 158 bilhões de dólares, 4 bilhões a mais do que a Disney em 3 meses. Eles alcançaram e superaram a Disney com a principal, né, fonte de entretenimento no mundo, cara. Então, por quê? Porque os caras têm facilidade, cara. É delivery, você, poxa, recebe a coisa em casa. Eu não tenho que sair daqui e ir lá para Disney. Não, eu ligo aqui a TV e está aqui, né? Então, a gente vai ter que entrar, tem que se adaptar a isso. Eu acho que era algo que, inclusive, não tanto do empreendedorismo, mas a igreja, por exemplo, que tinha uma certa relutância em fazer os trabalhos pela internet, agora foi obrigada a fazer isso. E olha só o que aconteceu.
Caramba, encharcou de Jesus, de palavra de Deus nos meios sociais aí, tá tremendo demais. Eu tava olhando aqui agora, né, no Instagram aqui, vários homens de Deus online ali, em cima ali. No YouTube é a mesma coisa, vários canais, então assim, a igreja tem crescido muito. Né? O empreendedor, na verdade, precisa crescer. Ele precisa. O empreendedor tem que pegar essa vibe. Essa é a verdade, entendeu? É assim que funciona o empreendedorismo. Você vai nas grandes multinacionais, aí você vê aquelas palestras que vem um camarada que parece assim, cara, o que esse cara pode agregar? Mas às vezes é um comportamento, é uma coisa que o cara viveu, é uma experiência, os caras sabem ver esse tipo de coisa. Então agora é simples, agora é só olhar para a igreja, cara. A igreja tomou um boom de acesso, né, de alcance da palavra, que os empreendedores precisam copiar. É isso que a gente está tentando fazer hoje, né, pastor? Com um canal no YouTube, fazendo lives no Instagram, lives que não que fale só de ótica, mas que fale de empreendedorismo, né? Sim, verdade. Em várias áreas, né? Semana que vem, né? Semana que vem nós vamos ter o Deoni aqui. Aí, amém. O cara que tá aí, vem crescendo aí, desenvolvendo um trabalho muito bacana na Renove, e a gente vai estar com a gente aqui, a gente vai estar sugando ele aí, o pessoal que estiver ligado aqui. Benção demais, benção demais. Benção demais. Pastor, sim. A gente sabe que hoje, para ter um negócio, é importante ter o dinheiro. Mas sabemos também que só ter o dinheiro e não ter conhecimento e não saber lidar com o dinheiro não vai adiantar. Na sua opinião, o que é mais importante para um empreendedor, o dinheiro ou os recursos que ele precisa para montar um negócio? Essa aí foi boa, mas... essa é boa, não, essa é boa sim. Qual a diferença desses dois aí? Eu queria fazer até uma coisa que eu quero até colocar aqui o que eu acho, ao invés de eu dar a diferença dos dois. Eu acho que o mais importante é o camarada entender a sua identidade empreendedora. Acho que sem isso não adianta, por mais que ele tenha recurso, ele vai quebrar. Por mais que ele tenha dinheiro, ele vai investir mal. Mas se ele tiver a sua identidade empreendedora e souber o que ele faz, cara, isso vai longe demais. Eu vou dar um exemplo disso, assim, não vou dar um exemplo pessoais, né? Mas assim, vou falar mais sistematicamente. Eu conheço pessoas extremamente talentosas naquilo que elas fazem. E elas são muito boas, cara, elas são grandes artistas. O camarada trabalha naquilo de uma forma assim como ninguém faz. Mas muitas das vezes não é um bom empreendedor. Por mais que possua recursos, não consegue fazer a sua empresa desenvolver. Não é um administrador, não é bom com finanças, mas o que ele faz, ninguém faz igual a ele. Então, eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é, cara, eu encontrar a identidade dele. Ó, eu sou isso aqui, eu sei fazer isso aqui. Por exemplo, eu não sou um cara hoje muito bom na tecnologia. Não sou muito dado a essa questão de tecnologia, não sou forte nessas questões, né? Mas eu tenho na igreja uma equipe que é fera nisso aí. Então, o que eu me atenho a fazer? Vou lá diante da câmera e prego, vou lá diante da câmera e canto, vou lá e toco, vou lá e ministro alguma coisa e tal. Mas fora isso, é eles que fazem, né? E aí, eu estou buscando recursos e investindo neles que sabem. Estou investindo neles ali, estou investindo nas coisas que eles vão conseguir movimentar. Então, olha só, se eu estiver sozinho, eu tiver recurso, ou eu tiver o dinheiro, cara, eu vou quebrar, porque não vai rolar. Por mais que eu seja, de repente, tenha algum talento para aquilo, consiga desenvolver alguma coisa naquela área, eu vou precisar, né, saber qual é a minha identidade naquilo ali. É isso aqui que eu tenho que fazer. E saber separar. Se eu souber delegar essas coisas, eu acho que isso aí, por menor que seja meu recurso, por menor que seja meu capital para investimento, cara, eu vou ter sucesso. Eu vou conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Mas eu preciso saber, cara, é isso aqui que eu faço.
Então eu só tenho esse pouquinho de recurso, esse pouquinho de investimento. Então eu vou chamar um cara que faz isso aqui, porque isso aqui é essencial, um outro que faz isso aqui, vou comprar isso e isso, vou dar na mão deles e eu vou fazer a minha parte aqui. Né? Eu vi muita empresa fechar, o cara bom demais aquilo que fazia, mas fechou porque administrava mal. Fechou porque não sabia lidar com as finanças. Não sabia fazer a compra, a desenvolvimento, como, cara, não dá. Então, eu acho que o mais importante é isso. Entender qual é o meu papel ali, saber qual é a minha função, o que eu faço, é isso aqui que eu sei fazer e o restante eu não me meto. Eu vou botar alguém para fazer porque tem outra pessoa que faz aquilo melhor que eu. E aí vai rolando. Isso está intimamente ligado à questão de dons e talentos. A pessoa precisa descobrir, né, o dom que tem, né, ou os talentos que foi dado para ela para poder desenvolver um bom trabalho. Porque o que acontece, que a gente vê muito, é, por exemplo, na crise o supermercado está dando dinheiro, então eu vou pegar meu dinheiro e vou abrir um supermercado porque aquilo dá dinheiro. Sacolão, vou abrir um sacolão na esquina. Vou abrir um sacolão porque o sacolão está vendendo muito. Ou seja, ela só olha para o resultado financeiro. Né? Não, e vai ficar sufocado. Daqui a pouco não aguenta mais aquela rotina, porque aquilo ali não vai trazer prazer para ela. Não vai trazer prazer para ela. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não gosto de eu ter que ficar lá quebrando a cabeça, fazendo as coisas, né? Pô, corta a tela, faz não sei o quê. Eu não gosto. Eu sei fazer, posso fazer um ou outro, mas se eu tiver de fazer isso todo dia, eu vou morrer, eu não gosto. É um troço chato para mim, eu gosto de fazer outra coisa, né? Então não adianta eu ficar fazendo aquilo ali. Agora tem gente que adora ficar fazendo aquele negócio ali. Corta a tela, bota não sei o que lá, equaliza não sei o que lá. Cara, tem gente que gosta. Eu sei fazer, mas não gosto de fazer. Então não adianta. Se eu ficar fazendo isso aí, eu vou deixar de fazer aquilo que eu sei fazer bem, entendeu? Porque eu vou ter que doar tempo para aquilo ali, eu vou ter que me dedicar para aquelas outras coisas. Então você tem que focar aquilo que você é bom, aquilo que você tem prazer em fazer. E, cara, a pessoa que faz aquilo que gosta, cara, pode vir crise, pode vir o que for, ela vai continuar de pé, meu. Ela vai continuar de pé. Porque é a paixão pelo que faz, né? Aquilo que ela faz, cara, é algo que vai ser tremendo. Porque, assim, aquilo que ela faz com paixão sempre vai ser o melhor na visão de todo mundo. Foi. As pessoas vão comparar, cara, de fulano é muito melhor. De fulano é melhor, cara, porque ele faz aquilo com uma paixão tremenda demais. Entendeu? Então é isso aí que a gente tem que se valer disso, né? A gente tem alguns exemplos bíblicos, né? Quando a pessoa ama o que faz, Deus aproveita a profissão dela para ganhar almas, né? Tem exemplo do Paulo, o próprio Paulo que você citou, né? Com as tendas, que todas as viagens dele ele ensinava alguém a fazer tendas. E o próprio Pedro, que Jesus, quando chamou, falou o seguinte para ele: você vai ser pescador de homens. Né? Então ele sempre linka o que você ama e fazer. Pedro amava ser pescador. Então ele sempre vai linkar o que a pessoa tem de profissão com a igreja, né? Com a igreja do Senhor, com o chamado dele ministerial. Sempre vai ser isso. Ou eu estou errado? Não, com certeza, sempre. Até porque, na verdade, quando a gente descobre nosso chamado ministerial, ele tem tudo a ver com aquilo que é o nosso chamado empresarial. Profissional, sempre está batendo ali, é aquilo ali mesmo, né? A gente vê pessoas, como a gente sempre fala, né? O evangelista normalmente é um grande vendedor, né? Você pega o cara que vende muito aí, você pode dizer, se ele se converter, ele vai ser um evangelista de primeira, né? É sempre assim. Creio que é por aí sim que funciona. Pastor, o senhor tocou num assunto aí que me chamou bastante atenção, que é a questão da delegação, saber delegar. A gente percebe que muitos empreendedores, líderes, fracassam porque querem abraçar tudo de uma vez só. Ela não consegue confiar nas pessoas e não consegue delegar as tarefas para que a coisa ande. Ela não consegue abrir uma filial da empresa dela porque ela não confia nas pessoas. E isso pode ser um problema, pode ser uma trava na vida dela. O que o senhor acha disso, da questão da delegação, saber delegar? É fundamental para quem quer crescer. Porque, olha só, não é que você não vai prosperar.
Você pode prosperar sendo centralizador? Pode. Você pode prosperar sendo centralizador, deixando as coisas tudo a teu alcance, você vendo. Só que você vai trabalhar muito mais, vai se doar muito mais, vai ficar muito mais cansado e talvez o teu nível de esforço, aquilo que você vai receber, não vai condizer tanto, né? E quando você delega, você consegue ampliar mais o seu alcance, né? E vai com certeza ter mais retorno, além de você ficar mais descansado, você saber que agora alguém está cuidando daquilo ali, alguém está vendo aquela área ali, né? Eu não preciso ficar agora tão preocupado com aquela questão. Então, assim, você precisa, para quem quer um crescimento, tem que aprender a delegar, é fundamental. Quanto a crer na pessoa, acreditar naquela pessoa e tudo mais, cara, aí é os meios legais, né? Vamos falar para um empreendedor aqui, é amarrar as coisas sempre documentadas, direitinho, ó, os limites são esses, vai até aqui, é dessa forma aqui, né? E fechar as lacunas, não deixar nenhuma jurisprudência ali, deixar tudo fechadinho, alinhadinho. Eu acho que isso aí faz a diferença, sim. Né? E deve ser feito. Eu acho que o cara que quer crescimento vai ter que fazer assim. Porque imagina, o camarada sozinho, centralizador, abriu 5 lojas, o cara vai dar conta como, meu? Não vai, meu. O cara vai... É loucura. Né? O cara precisa, não importa qual seja o segmento, ele não vai dar conta, ele não vai conseguir ver tudo. Né? Então ele vai ter que realmente delegar funções, acreditar em pessoas, ele vai ter... Mas eu acho que o segredo é esse aí, você que tem mais, que é mais centralizador, tem que documentar mais. Tem que tentar, porque a pessoa que é mais centralizadora, ela tem maior dificuldade também de fazer discípulos nesse sentido. O centralizador, ele gera menos pessoas, ele forma menos líderes. Né? O centralizador, ele tem dificuldade de gerar muitos líderes, ele tem dificuldade. A pessoa que é descentralizadora, ele prepara líder pra caramba, cola com ele e a pessoa vira líder, né? De alguma coisa, porque o próprio Paulo, né? Já está nele isso. Exatamente. Pode falar. Trazendo para a Bíblia, o próprio Paulo fez isso muito, né? Paulo fez líderes, né? Fez Tito, Timóteo, né? E muitos outros que a gente vê o nome, né? Lucas, né? Que discipulou durante bastante tempo ali também, né? Ainda que preso. Até o João Marcos, que depois fica com Barnabé, enfim, Silas. Tem uma galera boa aí que realmente passou pela vida de Paulo e foi benção aí demais. Tem algum exemplo dentro da Bíblia, pastor? Homem que tenha sido gerado assim, por exemplo, por Paulo, né? Dentro da profissão, tem algum exemplo? Fora o próprio Jesus, que foi gerado por José, né? Ali na carpintaria. Mas tem outro exemplo que o senhor possa dar? A maioria dos exemplos ali são ministeriais, né? São ministeriais. Agora, a gente tem, por exemplo, a Bíblia deixa claro que o pai de Pedro era também pescador, né? E Pedro e João se tornaram pescador por causa do pai, né? E assim como Jesus seguiu a profissão do seu pai, né? Terreno, né? Era uma coisa comum, mas não é tantos assim não. Mas o maior é o ministerial realmente, como Timóteo, que, cara, foi um discípulo tão gerado por Paulo que era o filho fiel, né? Esse filho fiel que está lá em Coríntios, você vê que ele chama Tito de filho amado e tal, mas Timóteo ele chama de filho fiel, ou seja, esse cara é fiel igual a mim, né? No sentido de ser muito parecido com ele realmente, na forma de pensar, tanto que quando ele manda ele para Corinto, ele fala assim, ó, vou lhes enviar Timóteo que lhes ensinará a minha forma de andar no Evangelho, né? É muito bacana isso. Poxa, Timóteo era tão parecido com Paulo que podia ensinar como Paulo viveu no Evangelho através do testemunho, da forma dele de viver, né? Isso é muito bacana. Fazendo um comparativo da igreja com a empresa, né? Seria mais ou menos o pastor ele precisa gerar novos líderes de confiança para, vamos dizer, tocar, né, a obra,
né, o empreendedor ele precisa também ter uma equipe bem administrada, bem gerada, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele confie também na equipe dele para poder tocar o barco junto com ele, né? Aí a gente vai estar até um pouco naquela questão da chefia e liderança, né? Tem muita gente chefe, né? Empreendedor que é chefe, só olha o camarada como um funcionário, mas tem um empreendedor que é líder, né? E ele olha o funcionário como um liderado, né? E aí ele traz o cara mais para perto, é uma forma diferente, até porque é impossível você gerar quem não deseja ser gerado. Se a pessoa não deseja ser gerado, você não vai conseguir fazer nada por ela. Mas ela também não vai querer ser gerado por um chefe, mas um líder ela consegue, porque quem determina se você é líder ou não é o seu liderado. Mas é porque é uma hora só fica uma hora. Agora a gente descobriu. Não sabia. Eu teria avisado, eu não sabia que vocês não sabiam. Sabia não. A gente ficou com o Zoom, né, na cabeça, o Zoom é o aplicativo, né, e a gente estava achando que o Instagram era poderia ir tranquilo, liberado. Mas vamos caminhar para o final então aqui, né, pastor? Pra gente poder... Sim. O empreendedor, voltando lá às nossas perguntas lá, o empreendedor, ele precisa ser um mordomo? Sim, tem que ser. Entender de mordomar é fundamental. Por quê? Porque o empreendedor tem que ter a visão de que a empresa dele é do Senhor, não é dele, é do Senhor. Então, se ele aprender a mordomar, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar de algo que pertence a Deus, entende? É dessa forma que ele tem que ver. Ele não pode ter uma visão, né, da coisa como não, é meu e ponto final. Né? É igual o princípio do dízimo. Né? O pessoal acha que não, eu vou dar os 10% porque é do Senhor. Não, do Senhor é tudo. E porque tudo é dele, ele fala você entregar 10% do dízimo. Né? Mas, então, tem que aprender a ser mordomo, sim. A pessoa tem que ser um mordomo na sua empresa, entendendo que ela é do Senhor. Quanto mais mordomo ele é, mais do Senhor é a sua empresa. Olhando para o lado social, o que o empreendedor ele pode fazer nesse tempo de crise para ajudar o próximo? Né, a gente fala muito aqui, a gente sempre fala em ajudar o próximo, né? Nos vídeos que a gente faz, sempre a gente tenta levantar isso, né? Fomentar isso no povo. O que o empreendedor, principalmente o empreendedor cristão, né? A gente sabe que vai ter pessoas aí que não são cristãos e evangélicas, mas creem em Deus ou não, mas a gente sabe que os princípios são o mesmo para todo mundo. Então, o que o empreendedor ele pode fazer para ajudar o pessoal, o povo que precisa nesse tempo aí? A palavra de Deus diz o seguinte, lance o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. A Bíblia está falando de um investimento social, um investimento. O empresário ele precisa ver o social também como um bom investimento. Né? Ele vai ajudar pessoas, ele vai cooperar com pessoas, mas é um papel para essas pessoas isso aí. Se a gente for olhar na palavra de Deus, a gente vai ver que, por exemplo, a igreja de Filipe é uma igreja rica. Então, o que eles fizeram? Cara, eles ajudavam muito a Paulo. Eles mandavam donativos, Paulo chegou a falar, cara, vocês mandaram mais do que eu precisava. 2 vezes vocês me encheram de coisa que era mais do que suficiente para mim. Né? Então, a pessoa que Deus chamou por uma prosperidade profissional, né, através do empreendedorismo, ela tem que saber que ela automaticamente é um mantenedor da obra de Deus. Alguém que foi chamado, porque é um chamado. Se ele é um empreendedor, ele tem um chamado do empreendedor. Então ele tem que entender que ele precisa também ser uma pessoa que investe na obra, nas coisas de Deus, na casa de Deus. Ele sim, deve fazer sim o social. E aí, o que fazer de social nesse tempo? Tudo depende da crise que está passando. A crise que existe é nessa área que o empreendedor tem que se envolver.
né? Até porque, poxa, você imagina, se a ótica social está fazendo trabalho para alguém que está necessitado de alimento, as pessoas vão ver que foi a ótica social. Isso vai acabar retornando como propaganda, né? Como marketing, né? Como tudo isso. Então, assim, tem que ir na necessidade. O empreendedor tem que olhar a necessidade que o povo tem agora, a necessidade que os irmãos estão tendo agora, e ele tem que cooperar com isso. Pastor, mas e se ele não tiver dinheiro? Cara, ele ajuda com a presença dele, com a atitude dele, com o comportamento dele, entendeu? Ele vai fazer o que ele pode. O que ele não pode fazer é ficar aquém dos problemas, ele não pode ficar longe de se envolver com essas situações. Verdadeiramente ele precisa estar envolvido com isso tudo. A gente tem exemplos hoje, né, até de grandes empresas que estão fazendo doações para governos, para hospitais particulares, né, fazendo a sua parte, né, mesmo em meio à crise e de repente não tendo tanto lucros, vamos dizer assim, lucro, né? Eles estão ajudando, né? A gente tem vários exemplos aí de empresas que estão ajudando em valores altos, né? Até porque se eles estivessem recebendo lucros, não seria social, né? É social justamente porque eles não estão recebendo lucros, eles estão doando, né? Estão fazendo algo. Essa mentalidade tem que sair do empreendedor, né? Achar que também tudo que ele faz, ele só vai fazer se ele tiver o lucro. Né? Ele tem que fazer por amor, ele tem que entender que ele também é uma referência para uma mudança de mentalidade da sociedade. O empreendedor ele tem que influenciar a sociedade, e principalmente o empreendedor cristão, né? Ele tem que influenciar a sociedade através dos recursos que ele tem, que é a sua empresa. É isso? É isso aí. Bênção demais, né? Pastor, qual o recado que o senhor deixa aí para os empreendedores, creio eu, do Brasil e do mundo, que vão ouvir a gente? Rubinho tá lá na Inglaterra. Rubinho tá lá na Inglaterra ouvindo a gente. Eu vi o Rubinho aí. Então, o que você deixa de recado para os empreendedores atuais e para os futuros empreendedores? Bom, primeiro, siga os princípios da palavra de Deus, né? Ninguém constrói uma torre sem antes fazer um planejamento. Seja alguém que planeja, não faça pela emoção, faça porque realmente tem algo ali claro na sua frente que te mostra esse caminho no Senhor. Claro, sempre deixando tudo na mão de Deus em primeiro lugar, colocando para Deus, apresentando para Deus em oração e tudo mais. Uma outra coisa que é importantíssima: pegue os bons exemplos. Ninguém consegue nada sozinho. Tem que ter alguém. Vai em busca de alguém que passou por isso antes. Vai buscar o conselho, a multidão dos conselhos, a sabedoria. Vai buscar entendimento com outra pessoa que já errou antes aquilo para você não ter que errar aquilo ali depois, entendeu? Então, assim, são coisas que eu creio que seja fundamental para quem quer ser empresário, né? Olha a situação. Recentemente uma pessoa me procurou: pessoa que quer trabalhar com isso aí, tá, pô, legal, mas você já sabe quanto isso dá assim, quando não na situação tal? Não sei não. Sabe como é que funciona esse trabalho aqui? Sabe como é que faz para isso aqui funcionar? Não sei não. Cara, então não abre não. Porque não viu nada, só viu o negócio, cara, isso aqui é maneiro, vou fazer isso. Não, pô, pelo amor de Deus. Senta, vê onde que isso vai, se é uma coisa que você vai ter prazer em estar fazendo, sabe o investimento que dá, o prejuízo que dá, a dificuldade que como é que é o alcance. Tem que fazer toda uma análise, principalmente buscar conselhos. É sempre importante ouvir os exemplos que a gente já tem. Então, o meu conselho é esse: procure a galera da ótica social e pergunte como é que eles fizeram. Aí você faz igual. Pensa demais. Muito bom ter o senhor aqui. Uma honra para a gente de verdade. Né? A gente queria te parabenizar com uma coisa, mas a gente não tá perto do senhor. E a máscarazinha. Legal. Personalizada. Benção. Aí, ó. Show. Maneiro. Então, cadê a dele? Tá longe, né? Tá longe, não dá pra dar ele não. Joga pra ele, pô. Pastor, a sua tá aqui, ó. Aí eu vou jogar aí, se eu pego aí. Vou jogar agora, se eu pego aí, tá bom?
Valeu. Segura aí, ó. Segura aí. Aí, ó. Peguei de primeira, hein? Muito legal. Ali, É uma lembrança, tá? Uma lembrancinha aí. O senhor foi uma bênção pra gente aí. De cabeça pra baixo. Amém. Tá aqui, ó. De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo. Beleza, pra baixo. Assim, né? Isso. Valeu, tamo junto. Bênção pura. Valeu. Deus Valeu, abençoe, patrões. pessoal. Quero Uma honra agradecer. ter participado dessa live com vocês, viu? Amém. 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 Deus abençoe a Até todos aí mais. poderosamente. Valeu. Deus abençoe. Beijão, Deus abraço. Com Deus aí. Tchau, tchau. Dá o fim. É isso, pessoal. Bênção pura, né? Semana que vem a gente vai estar aqui com Deoni, do Renove. Ministério Renove. Vai ser bênção demais. Vai ser bênção toda E- segunda-feira, pessoal. A gente está se planejando aí Às 19 horas, né? às 20 horas. Às 20 horas. 20 horas, segunda-feira que vem, com Deoni. Vai ser uma bênção. É você que está querendo abrir o teu negócio aí, querendo empreender, né? Não fique fora dessas lives, não, que a gente não está trazendo só para a área de ótica, a gente está trazendo de uma forma geral de empreendedores. Então, assim, não fique fora. Não fique fora que você vai ter aí princípios, detalhes de homens que estão vencendo aí para trazer para dentro do teu negócio. O Deoni, além de ser responsável do Ministério lá Renove, ele tem uma empresa de tecnologia, É isso aí. né? A Qualisister, ele tem uma empresa e vai poder dar dicas importantíssimas para você que é empreendedor, quer iniciar um novo negócio, tá aí, ó, esperando uma oportunidade. Você sabia que foi ele que programou meu computador todinho? Ele que Meu fez, laptop, né? ele que Programação. fez. Show, Ele que fez. Ele é show. fera demais, cara. E a gente vai falar um pouquinho da feira que tem todo ano lá na Nova Vida também. Para a ótica Exatamente. social foi uma bênção, E- foi um divisor de águas, né? Sim, sim. Pra gente lá na Feira de Empreendedores do Renove. Já estamos ansiosos pro próximo, né? Nossa, já reservando o lugar já, né? Agora a gente vai pegar dois espaços, né, André? Isso aí, dois stands. Dois stands. Um só foi muito pouco pra gente. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de todos aí. Segunda-feira a gente tá juntinho às 20 horas, juntinho com vocês. Gente, foi bênção demais, tá? Fica com Deus. Um Tchau, tchau. abraço. I never made it, but I know